Carta enviada pela serva de Deus Luísa Picarreta ao Santo Aníbal Maria de França, referente ao envio do livro das 24 horas da Paixão, e a importância e o valor e promessas dadas por nosso Senhor Jesus Cristo, a serva de Deus, referente àqueles que meditam profundamente, vivendo na divina vontade, os escritos da serva de Deus, das 24 horas da Paixão. A carta diz: Reverendíssimo Padre, eis que finalmente lhe envio as horas escritas da Paixão, e tudo para a glória de nosso Senhor. Incluo também outro folheto que contém os afetos e as lindas promessas de Jesus para quem pratica estas horas da Paixão. Julgo que se quem as meditar for pecador, se converterá. Se é imperfeito, se tornará perfeito. Se é santo, será mais santo. Se é tentado, triunfará. Se é sofredor, encontrará nestas horas a força, o remédio e o conforto. E se a sua alma é frágil e pobre, encontrará o alimento espiritual e um espelho onde se admirará continuamente para se embelezar e tornar-se semelhante a Jesus, nosso modelo. A satisfação, então, que bendito Jesus experimenta desta meditação das horas da Paixão é tão grande, Padre, que desejaria que dessas meditações houvesse pelo menos um exemplar em cada cidade ou aldeia, paróquia. E se elas fossem praticadas, então, nessas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se nessa pessoa a própria voz dele e as suas mesmas orações ao Pai, exatamente como ele dirigia nas 24 horas da sua paixão dolorosa. E se isto fosse então feito em cada paróquia ou cidade, por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada e, em parte, terminariam e seriam interrompidos os seus flagelos nestes tristes tempos de desgraças, pandemias e derramamento de sangue através de guerras. Reverendo Padre, dirige então este apelo de amor a todos. Cumpra, sim, a pequena obra que o meu amável Jesus me fez realizar. Digo-lhe também que o objetivo destas horas da paixão não é tanto de narrar a história da paixão, não, dado que já existem muitos livros que abordam esse piedoso tema. E não seria necessário escrever outro, mas a sua finalidade é outra coisa. É a reparação em nome de todos, a mesma reparação feita por nosso Senhor Jesus Cristo, unindo os vários pontos de sua paixão à diversidade de tantas ofensas cometidas e juntamente com Jesus fazer a digna reparação das mesmas, fazendo-lhe quase tudo aquilo que todas as criaturas lhe devem, e daqui os vários modos de reparação. Nestas horas, isto é, em alguns trechos, abençoa-se e em outros compadece-se. Em alguns louva-se e em outros conforta-se o sofredor Jesus Cristo. Em alguns compensa-se e em outros suplica-se, reza-se e pede-se, e também conforta-se a Mãe do Céu dolorosa. Por isso deixo-lhe, reverendo Padre, a tarefa de tornar conhecida a finalidade e as promessas desses escritos, com um prefácio a esse livro para toda a Igreja. A importância e o valor das 24 horas da paixão, as grandes promessas ditas pelo próprio Cristo a Luísa. Promessa dita no dia 9 de novembro de 1906, no volume 7 do Livro do Céu. Ela escreve: encontrando-me no meu habitual estado, estava a pensar na paixão de Nosso Senhor, e enquanto eu fazia isso, ele veio e me disse: minha filha, agrada-me tanto quem vai meditando sempre na minha paixão. Assente e compadece de mim, que me sinto recompensado por tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. E a alma, meditando sempre na minha paixão, prepara um alimento contínuo para mim, e neste alimento existem diversos temperos e sabores que produzem para mim diversos efeitos. Assim como durante a minha paixão me deram cordas e correntes para me prenderem, assim a alma me desata, me liberta
Eles desprezaram-me na minha paixão, escarraram-me e desonraram-me. Esta alma me ama, me estima, me limpa daqueles escarros, me honra. Eles despiram-me e flagelaram-me. Esta alma, quando medita, cura-me e veste-me de novo. Eles coroaram-me de espinhos, tratando-me como um falso rei. Amarguraram-me a boca com fel e me crucificaram. A alma, meditando todas as minhas dores, coroa-me de glória e honra-me como seu próprio rei. Enche-me a boca de doçura, dando-me o alimento mais delicioso, que é a memória das minhas próprias obras, e despregando-me da cruz, faz-me ressuscitar no seu próprio coração. Dou-lhe então a esta alma como recompensa, cada vez que ela fizer isto, uma nova vida de graça, de modo que ela é o meu alimento contínuo, e eu faço também-me como o seu alimento contínuo. Por isso, a coisa que mais me agrada é o meditar sempre na minha paixão. Em outro momento, no volume 11, do dia 10 de abril de 1913, no Livro do Céu, Luísa escreve: Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio e, estreitando-me ao seu coração, me disse: Minha filha, quem pensa sempre na minha paixão, forma no seu coração uma nascente. E quanto mais pensa na minha paixão, mais esta nascente cresce. E assim como as águas que brotam dela são águas para todas as almas, esta nascente da minha paixão que se forma no coração humano serve para o bem desta própria alma, para a minha glória e para o bem de todas as demais criaturas criadas por mim. E Luísa pergunta: Ó meu bem Jesus, diz-me o que darás como recompensa àqueles que farão as horas da paixão como tu me ensinaste. E ele responde: Minha filha, não olharei para essas horas como coisas suas, mas sim como feitas pelo próprio Cristo. Eu mesmo darei os meus próprios méritos e os mesmos efeitos que eu tinha, como se eu mesmo estivesse sofrendo novamente a minha paixão em ato presente, segundo a disposição da alma, se ela assim viver na divina vontade. Nesta alma não podia dar maior prêmio. Depois, no céu, eu irei colocá-las de frente, lançando-as com setas de amor e de contentamento e felicidade para a eternidade, por quantas vezes fizeram as horas da minha paixão. E elas me lançarão a mim estas flechas de amor de volta. Isto será um doce encanto para todos os bem-aventurados no céu que assistirão a esta graça. Então ele acrescentou: O meu amor é como fogo, mas não como fogo que consome as coisas e destrói os cenários. O meu fogo o vivifica, aperfeiçoa e queima e consome só aquilo que não é santo. Os desejos, os afetos, os pensamentos que não são bons. Esta é a virtude do meu fogo. Queima o mal e dá vida ao bem. Então, se a alma não sente em si nenhuma tendência ao mal, pode estar certa que é este o meu fogo agindo nela. Se sente em si mesma o fogo e uma mistura de maldade, aí há muito a duvidar que não seja realmente meu esse fogo. E outro trecho do Livro do Céu, no volume 11, no dia, não falo o dia, mas é em outubro de 1914, Luísa escreve: Eu estava a escrever então as horas da paixão e pensava para comigo: quantos sacrifícios eu fiz para escrever essas benditas horas da paixão, sobretudo ao ter que escrever certos atos que ocorreram somente entre mim e Jesus. Qual será a recompensa que ele me dará por tudo isso? E Jesus, fazendo-me escutar a sua voz suave e melodiosa, disse-me: Minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da minha paixão, irei te dar um beijo e uma alma por cada palavra que escreveu. E ela responde: Meu amor, pergunta: Meu amor, isto é o que dás a mim? Só a mim? E a quem também rezar? O que é que dará? E Jesus responde: Se elas fizerem juntamente comigo e com a minha própria divina vontade, por cada palavra que recitarem, irei dar-lhes também uma alma. Porque a maior ou menor eficácia destas horas da minha paixão encontra-se na maior ou menor união que tem comigo a alma. E ela fazendo na minha vontade, a criatura esconde-se na minha vontade. E quando o meu querer age, posso fazer todo o bem que eu quiser.
mesmo por uma só palavra dita, e isto cada vez que as fizerem. Noutra vez estava a lamentar-me com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam e rezavam, e ele disse: Minha filha, não te lamentes. Ainda que fosse uma só alma, deverias estar feliz. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que fosse para salvar uma só alma? Assim também tu. Nunca se deve deixar de fazer o bem só porque poucos aproveitarão. O mal é para quem não aproveita. E como a minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem por suas próprias vontades. Mas a minha vontade quer salvar a todos, e mereci segundo aquilo que eu quero, não segundo o proveito que as criaturas vão ter. Assim, tu, na medida em que a tua vontade se unir à minha, em querer fazer o bem a todos, serás recompensada. O mal é somente para aqueles que, podendo fazê-las, não as fazem por preguiça ou qualquer outra negligência. Estas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz no percorrer da minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando sinto estas horas da minha paixão, é como se sentisse a minha própria voz, as minhas próprias orações. Naquela alma vejo a minha vontade, que é aquela de querer o bem de todos e de reparar por todos. E eu sinto-me levado a morar nesta alma, para poder fazer nela aquilo que ela mesma faz. Oh, como eu gostaria que em cada país existisse ao menos uma pessoa que fizesse estas horas da minha paixão. Iria me sentir a mim próprio em cada país e nestes tempos a minha justiça tão descontente ficaria em parte aplacada. Acrescento que um dia eu estava fazendo então a hora em que a Celeste Mãe sepultou Jesus e eu a segui para lhe fazer companhia e partilhar a sua amarga desolação. Não era meu costume fazer esta hora, só fazia algumas vezes. Estava indecisa se devia fazê-lo ou não, e Jesus bendito, todo cheio de amor e como se me pedisse, disse: Minha filha, não quero que deixes de fazer essa hora. Irá fazer por amor a mim e em honra de minha mãe. Deves saber que cada vez que tu a fazes, a minha mãe sente-se como se estivesse pessoalmente na terra a repetir a sua vida, como se recebesse aquela glória e amor que me deu sobre a terra. E para mim é como se a minha própria mãe estivesse de novo na terra. Sinto dela as vir de você através dela as mesmas ternuras maternas, o seu amor e toda a glória que ela me deu. Portanto, será como se fosses você a minha mãe. Depois, abraçando-me, sentia dizer baixinho: Minha mãe, mamãe, Jesus falando. E recordava-me aquilo que fez e sofreu a doce mãe naquela hora. E eu a seguia, e desde então nunca mais deixei de fazer essa hora ajudada pela graça de Deus. Tem mais promessas do coração de Jesus dado à serva de Deus, Luísa Picarreta, que vou ler no outro vídeo. Amém, Vide.